Oi pessoal, espero que todos estejam bem. Temos uma nova videoaula de português e o nosso assunto de hoje é o uso de duas palavras, né, que elas se parecem, mas na hora que devem ser usadas, elas têm situações bem distintas, né? O A, vogal, e o A, como a gente costuma dizer, com H e acento agudo. Antes da gente começar a falar exatamente sobre o uso de cada uma, a gente vai conhecer um pouquinho mais cada uma delas, né? Elas são parecidas, né, quanto ao som. Gente, mesmo sendo A vogal, a gente fala A. E o A com H e acento agudo, A também, né? Não tem uma diferença aí na pronúncia. E a gente sabe que essa diferença é porque a letra H, ela, ao ser pronunciada, ela não tem um som próprio, né? Ela aparece em várias palavras da língua portuguesa, mas ela não tem um som próprio, né? A grafia também é diferente, né? Apesar de não ser tão, né? Mas a gente vê o A vogal é simplesmente o A. E o A, o outro A, a gente tem aí o uso do H, o uso do acento agudo. A grafia é diferente. E os significados completamente diferentes, né? Essas palavras, elas são chamadas de homófonas e são bem comuns, inclusive aí na língua portuguesa, né? Elas possuem semelhança no som e na grafia, mas significados completamente diferentes. E por conta desse significado completamente diferente, é que elas são usadas em situações diferentes. A gente costuma ver, né, muitos textos escritos em que a gente percebe que quem escreveu não tem um domínio sobre essa diferença de significado, porque era para estar o A, que a gente chama de comum, né? O A vogal e tal A com H e vice-versa. Então vamos aí começar conhecendo, né, a que classe gramatical pertence cada uma delas. O A comum, né, o A vogal, ele pode ser um artigo ou uma preposição. Já o A com H e acento agudo vem do verbo haver. Então, se a gente tiver, né, que abrir o nosso armário tipo cômodo das classes gramaticais, o A, a gente tem duas possibilidades para guardar. O A comum, o A vogal, pode ser na gaveta de artigo ou na gaveta de preposição. Já o A com H e acento agudo, a gente tem que abrir a gaveta de verbo, ok? O A vogal aí é usado, né? Ele é um artigo definido, feminino, singular, para especificar um substantivo que, obviamente, está no feminino, em determinado contexto. Já a preposição estabelece uma relação de distância. Costuma também acompanhar alguns verbos e pode ainda aparecer em locuções. Então, por conta do A, né, poder variar aí de classe gramatical, a gente já observa que o uso é bem amplo, né? O uso do A vogal, vamos dizer assim. Ele é bem amplo, ok? Vamos aí a alguns exemplos. Temos aí, estivemos em consulta com a pediatra. Nesse caso é um artigo, tá? Antes do substantivo feminino no singular. Eu disse a ela que estava tudo bem, já é uma preposição. Estamos morando a 5 quilômetros da rodoviária, também é uma preposição. Daqui a pouco vai chover. Olha aí, o A, preposição usada em uma locução adverbial, de tempo inclusive. Ok? Temos aí 4 exemplos, né, com esse uso do A, o A comum, o A vogal. O que a gente pode falar do A com H e acento agudo, né? É uma conjugação do verbo haver, né? E o significado mais comum é podendo ser usado no sentido de existir. Pode ainda ser usado no caso de tempo decorrido, né? No sentido de fez, de faz, ok? Então, se for possível, né, a gente substituir esse A com H e acento agudo pelo verbo existir ou pelo verbo fazer, né, a gente já consegue assim ter uma certeza desse uso.
que eu estou querendo dizer com isso? Tem lá uma frase com o verbo, com H, com A, com H e acento agudo. E você precisa dizer se está correto ou se está incorreto. Um jeito, né, de você saber é você pegar e substituir a palavra pelo verbo existir, obviamente, né, conjugado, existiu, existia. Ou pelo verbo fazer, fez, faz. Se der para substituir no sentido, né, não sofrer alteração, você vai poder ter a certeza que aquele A com H e acento agudo está sendo usado corretamente. Ok? Então, a gente já começa assim, né, mais ou menos se organizar, né, as situações que a gente usa o A como um vogal e o A com H e acento agudo. Vamos aí ver alguns exemplos. O meteorologista disse que há muita probabilidade de chuva amanhã. Há vários livros no meu quarto. Não nos vemos há muitos anos. Estão corretos? Se vocês tivessem que me dizer se estão, esse uso aí do H, do A com H e acento agudo, está correto na primeira? Tenta substituir. A meteorologista disse que existe muita probabilidade de chuva amanhã. Ok. Há vários livros no meu quarto. Existem vários livros no meu quarto. Ok. Não nos vemos há muitos anos. Não nos vemos faz muitos anos. Ok. Deu para entender, espero que tenha dado para entender que a gente tem um jeito de perceber. E se for o contrário também, você precisa escrever e precisa saber se você vai usar o A comum ou o A com H e acento agudo. Você faz o mesmo esquema. Peraí, deixa eu ver se dá para colocar nessa frase que eu estou escrevendo, verbo existir ou verbo fazer. Deu, você já sabe que é A com H e acento agudo. Não deu, o A vogal comum, ok? Ambas ainda podem indicar distanciamento temporal. Distanciamento temporal, presente, passado, futuro, né? Algo que está acontecendo, algo que já aconteceu, algo que ainda vai acontecer. O A comum indica presente e futuro. E já o A com H e acento agudo indica passado. Entregue este livro a ele. Daqui a 2 meses será meu aniversário. Olha aí, o A comum por conta de presente ou futuro. Agora, olhe quando aparece o passado. Há poucos dias estávamos na praia. Estávamos na praia, já aconteceu essa ação. Uso do A com H e acento agudo. Então, é um uso aí muito interessante também, que precisa aí ser lembrado, ok? A comum, presente e futuro. A com H e acento agudo, passado. Eu preciso ainda ressaltar uma questão com vocês que acontece muito. É muito comum e muitas pessoas até não percebem que fazem isso, né? Quando usar o A com H e acento agudo, ainda usar a palavra atrás. Normalmente, quando a gente vê usando o A com H, tá lá o atrás, principalmente nessa questão do passado, desse distanciamento temporal. Estive nos Estados Unidos há 1 ano atrás. Esse A é com H e acento agudo? Sim. Estive nos Estados Unidos faz 1 ano. Então, ok, esse uso está perfeito. A grande questão é que quando você usa o A com H e acento agudo, se referindo ao passado, você já está dizendo que foi algo que aconteceu lá atrás. Quando você usa o A e o atrás, você está sendo redundante, que vem a ser repetitivo. Você está dizendo a mesma coisa 2 vezes. Ok? Então, ter muita atenção. Isso nem é correto. Ok? O certo é dizer, estive nos Estados Unidos há 1 ano. Você não precisa dizer que foi atrás, porque já está subentendido. Se é passado, não tem como ser diferente. Vai ter sido lá atrás, ok? Podem observar, a partir de agora, que vocês estão sendo chamados a atenção para essa situação, como em vários textos, até na pronúncia, né? Na conversa, as pessoas costumam usar. É aquele negócio de subiu para cima, desceu para baixo, a necessidade de reforçar.
é uma necessidade de reforçar. Só que você acaba dizendo a mesma coisa duas vezes. Isso não é correto, é o que a gente chama de redundante. Como se estivesse, não, você está repetindo a mesma coisa duas vezes, ok? Então, atenção a essa questão aí do atrás também. Então, vamos aí reorganizar, né? A pode ser artigo ou preposição, já o A com H e acento agudo vem do verbo haver. A gente ainda tem aí outros tipos de A que a gente observa na escrita. Todos pronunciados simplesmente A. Observem esses três tipos aí abaixo, o A com acento grave, o A com acento agudo e o A com H, sendo que depois e ainda uma exclamação. Todos se pronunciam, né? A. Não tem diferença, pronúncia é semelhante. Só que os usos são bem diferentes. Nós não veremos, né, esses usos aí dos outros nesse momento, mas eu acho oportuno, obviamente, que vocês admitam aí, organizem que existem essas outras possibilidades. O A com acento grave, ele segue as regras do uso da frase. Tem várias regras, porque o A pode ter acento grave ou não, de acordo com as regras do uso da frase. Já o A com acento agudo, ele nunca aparece sozinho, né? Ele está sempre em uma palavra. Segue as regras de acentuação gráfica, né? Se vai ser ou não, vai receber ou não acento gráfico, né? De acordo com as regras. Ele nunca está sozinho numa frase. Ele sempre vai estar no início, meio, enfim, passeando pela palavra. E esse A com H depois e a exclamação, sempre ele vai estar com a exclamação, porque ele é uma interjeição. Interjeição tem sempre exclamação, né? Então, é uma interjeição. A gente ainda tem esse aí que pode indicar surpresa, decepção, né? Aquele ou é o ar da interjeição que a gente sabe que indica, né? Indicam as emoções. E se eu posso dar uma dica, assim, para a gente fechar, que dica seria essa? Quando não há sentido de existir ou de tempo passado, use o A vogal comum, ok? Então, a gente conversou aqui sobre os usos, sobre as possibilidades, né, sobre distanciamento temporal. É importante saber, sim, em muitos casos vocês vão precisar justificar porque está sendo usado um ou outro. Vimos que esse A comum pode ser artigo ou preposição, né, aparecendo em locuções. Vimos que o A com H é verbo, pode indicar passado. Mas num caso assim de urgência, se você precisa descobrir, simplesmente na sua redação lá do professor Diego, ou aí nos textos que você faz pela vida, qual A usar, se não tiver sentido de existir ou de tempo passado, o A comum. E assim a gente fecha essa videoaula de hoje, ok? Espero que todos aí continuem bem, fiquem em suas casas, ainda tem muita coisa acontecendo, a gente já consegue vislumbrar aí, né, um retorno, mas a gente ainda tem que ficar muito atento. Então, em breve daremos continuidade, ok, pessoal? Até mais!